Saudações, eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 21 de dezembro de 2022 e há milhões de anos, né, no tempo da ditadura ainda, quando eu ainda estava na pré-adolescência, era até bastante interessante que houvesse alguns programas de TV, naquela época onde não existia videocassete, nem DVD, muito menos internet, e alguns programas de TV muito tarde da noite, ocasionalmente exibiam alguns filmes, algumas coisas com determinados apelos à sensualidade, algumas coisas picantes, que faziam uma quantidade significativa do público ficar acordado até bem tarde, aguentando um monte de porcaria, para ver se conseguia catar alguma migalhinha de sensualidade exibida na TV aberta, no tempo da ditadura. Como, por exemplo, o famoso programa Comando da Madrugada, de Goulart de Andrade, que já é um pouco tardio, tinha coisas até anteriores. Tinha um programa chamado Sala Especial, em algum desses canais alternativos que não era Globo, e que exibia aquelas terríveis pornochanchadas dessa época, né, que ficou famoso como produções da boca do lixo. Mas o que eu estou querendo colocar é que fazia um certo sentido que houvesse um filão que tentasse explorar uma parte do público, jogando essas migalhinhas de sensualidade, uma ceninha de sexo aqui e ali, uma ceninha de nudez aqui e ali, muito breve, muito vagas. Inclusive surgiu até pouco depois um conceito de filme de sacanagem, né? Porque ele tinha exatamente essa ideia, né? Você está vendo uma sequência de acontecimentos que ia desembocar numa cena de sexo e de repente cortava tudo e você ficava com essa, porra, sacanagem, não mostraram o que prometiam. Então isso eu entendia isso, numa época que você não tinha acesso a nada. Então fazia um certo sentido você tentar atrair uma parte do público, tentar manter um certo nicho, colocando migalhinhas assim muito vagas. Mas aí vieram os videocassetes caseiros, com a grande produção pornográfica para filmes caseiros, vieram os DVDs e veio a internet. E aí eu me pergunto, por que raios alguém ainda pensa que hoje, em pleno século XXI, com esse acesso infindável a tudo quanto é tipo de pornografia que você quiser, a hora que você quiser, alguém está interessado nessas migalhinhas em produções como na Netflix, como na Amazon Prime, no HBO principalmente? Precisa disso? Para que isso? Antigamente fazia sentido. Especialmente para um público jovem, que nem eu, né, que ainda estava na pré-adolescência, que não podia ir nos famosos cinemas pornográficos, que até cheguei aí em alguns, que você pegava o telefone para pegar a programação de cinema, né, tentando, numa época que eu estava até mais interessado em ver algum filme recente de ficção científica, estava nos cinemas, um Guerra nas Estrelas, um Tron, um ET, e você ficava ouvindo lá uma lista infindável de cinema Mukifu tal, A Empregada Tarada e Kung Fu contra Bruce Lee, Sexo e Karatê, os horários tais. Aí passava pro próximo lá. Com títulos cada vez mais bizarros, cada vez mais esdrúxulos, que não tem nem coragem de dizer aqui, né? Tem um post sobre isso que eu vou deixar linkado aqui, sobre essa questão do sexo e karatê, que a famosa banda brasiliense Plebe Rude explorou. Eu nunca fui em nenhuma dessas sessões, eu só fui atingir a maioridade mais tarde. Mas o fato é que isso deixou de existir, porque não tem mais necessidade. O fenômeno da pornografia se tornou eminentemente privado e cada vez mais caseiro, cada vez mais restrito e limitado. Mas o ponto é que hoje ninguém precisa mais mendigar ceninhas aqui e ali miseráveis para ter acesso a qualquer tipo de conteúdo nesse sentido, porque a internet está aí para isso, né? Então, qual é o sentido de você começar a assistir um filme ou uma série sobre uma temática completamente desassociada, querendo assistir uma temática de ficção científica, de viagem no tempo, de alguma exploração espacial, de alguma investigação policial, de alguma coisa qualquer, de elementos sobrenaturais, e de repente, do nada, me aparece uma porcaria de uma cena de sexo. E o pior, não é nem desenvolvida espontaneamente, tipo o casal lá começa a conversar e de repente vai se relacionando, vai pegando aquele maço e vai progredindo organicamente para chegar numa cena um tanto mais explícita, entre aspas. Não, você tá lá numa cena qualquer, de repente corta, tá lá aquela imagem gigantesca. Além de ser um constrangimento para quem tem criança pequena, que está querendo ver uma coisa aleatoriamente
de um programa que às vezes nem tem nada de violência muito específico, que a temática mais dramática, mais pesada tá nos próprios diálogos, coisa que a criança não entende, e de repente ser exposto a uma cena constrangedora dessa. Além disso, fica o questionamento de qual a função narrativa de algo que não tem mais nenhum apelo. Olha, eu estou assistindo uma temática totalmente desassociada dessa questão. Eu sei que as pessoas se amam, querem se envolver, fazem sexo, mas você não precisa mostrar uma coisa dessa porque não tem função narrativa mais nenhuma. Qualquer recurso de edição básico, como por exemplo, mostrar um casal entrando num quarto, fechando a porta, você já entende o que aconteceu. Isso não precisa ser explicitado. Então não faz mais sentido, porque não tem mais aquele apelo que a simples temática do proibido tinha em épocas mais antigas, onde aquilo ali era realmente uma novidade, era muito raro se conseguir ver alguma coisa. Eu quero ver a fulaninha lá pelada. Não tem mais isso. Isso aí, você não precisa mais disso. E não cumpre uma função narrativa clara. E veja só, eu estou falando isso de alguém que escreveu um livro que é basicamente de ficção fantástica e científica, com uma imensa dimensão erótica. As 4 Damas do Apocalipse, se fosse filmado, ia ter um monte de cena de sexo sim, mas porque isso faz parte do tema crucial. Não tem como eu abordar a mitologia das súcubos sem envolver essa temática. Então não estou criticando no sentido geral, não. Existem produções que têm a ver, que faz sentido ter isso. Se é um romance mais específico, mais apimentado, até se é alguma coisa que puxa esse tema de uma forma mais específica, eu entendo. Mas não, estou falando de produções completamente desassociadas, que não tem a menor necessidade de você introduzir cenas nesse teor. Então eu digo assim, pra quê? Pode ter um ou outro caso que você fica interessado. Realmente, quando você assiste um episódio de True Detectives, que é uma série de HBO excelente, pelo menos a primeira temporada é excelente, e quando aparece lá a Alexandra Daddario nua, eu entendo que isso tem um certo apelo, mas pelo menos esse True Detective já tem um tema que é claramente pesado desde o início, porque é um policial sobre investigação de assassinos seriais, já é uma coisa que você realmente já está preparado para que temática vai aparecer ali, até porque geralmente filmes de investigação policial sempre parecem uma boate de striptease, né? É um desses estereótipos das produções filmográficas, mas você pode observar que isso tem acontecido de uma forma completamente aleatória. Para citar o exemplo do filme da série que eu comentei há pouco tempo, Dark, acontece isso. Logo no começo da série, de repente, aparece do nada uma cena de sexo totalmente desnecessária, totalmente descontextualizada, e que não cumpre nenhuma função narrativa, a não ser, talvez, querer passar para o espectador uma mensagem, olha, que isso aqui não é uma coisa para criança. Agora eu fico perguntando para quê, né? Porque, no geral, muitas dessas produções não têm realmente nada que seja problemático em termos de serviço para públicos mais jovens. Isso se você, claro, tiver em mente uma percepção mais sutil da realidade que contesta aquele bizarro senso comum de que costuma criticar essa afetação com cenas de teor sexual, mas que não se importar com cenas de violência. Eu tenho um texto específico sobre isso, mostrando que é o total de uma ingenuidade, na melhor das hipóteses, achar que cenas de violência moderada, por acaso, seriam menos apropriadas do que cenas de sexualidade. Mesmo uma sexualidade harmônica, uma sexualidade consensual, elas têm um impacto na mente infantil muito mais sério do que uma cena de violência moderna. Estou falando dessa violência básica, dessas lutas de artes marciais, ou até uma luta de boxe, alguma coisa nesse sentido. Não é violência grotesca, brutal, pervertida também, não. Mas o ponto que quero colocar aqui é que não faz sentido. Qual que é a função narrativa, qual que é a função estética de você pegar uma produção qualquer, que a princípio não tem nenhuma relação direta com essa temática, e de repente, no meio dela, você joga uma cena de sexo totalmente gratuita. Pra quê? Se eu quiser isso, eu vou na internet e vejo a hora que eu quiser, meu Deus do céu. Bom, e aí, cara, eu não faria essa reflexão, esse desabafo aqui, porque eu tenho tido problemas com isso, né? Porque às vezes você tá querendo ver uma coisa, as crianças estão enchendo o saco na sala, você não pode, porque não é nem porque você sabe que vai ter, é porque você não sabe se vai aparecer e não tem aviso. Não é nem sequer uma coisa que vai progredindo aos poucos, é uma coisa que você tá lá assistindo uma coisa totalmente aleatória, um debate sobre inteligência artificial, uma questão política, uma questão histórica, que de repente do nada aparece um diabo na cena de sexo praticamente explícita. Alguns poderiam dizer que tem a ver com formas de engenharia social. Estão tentando empurrar isso de uma forma deliberada, que até explicaria o fato de serem repetidas, para meio que induzir o público infantil a ver mesmo, né? Mas eu tenho uma certa desconfiança disso aí, porque engenharia social pressupõe uma certa sutileza que a maioria das vezes isso aí não tem. Até porque
poderia se argumentar também que isso aí, de uma certa forma, tem que tentar normalizar o máximo possível as cenas de sexo heterossexual, para ir aos poucos introduzindo as cenas de sexo homossexual, né? Então tem essas questões todas. Mas eu tendo a achar que, não desconsiderando totalmente essa possibilidade, mas eu tendo a achar que é uma coisa assim mais burra mesmo, uma coisa assim mais sem sentido. De uma certa forma, talvez uma geração que chegou agora, e que já é uma geração mais nova do que eu, né? Que chegou nessa parte de produção, assim, que pegou uma fase onde talvez tenha a percepção de que você tem sim que tentar normalizar isso o máximo possível, ou ao mesmo tempo que tem aquela galera que é o contrário, que parece que gosta de ficar chocando, assim, como se chocasse mais alguém, além do puro e simples aborrecimento. Então tem essa questão aí que eu sempre fico a impressão que muitas pessoas querem posar de fodões, assim, não, vou mostrar uma cena de sexo aqui pra chocar a sociedade. Pelo amor de Deus, bicho. Ninguém se choca mais com essas porcarias, só enche o saco. Ainda mais numa era que, sabendo, insistindo nesse ponto, mas indo um pouco além, do imenso acesso que qualquer criança que hoje for esperta vai conseguir acessar na internet. A não ser que os pais cortem completamente o acesso dela à internet, não tem jeito. Se o moleque tiver interesse, ele acessa, vai ter alguma dificuldade aqui ali, um site com um recursozinho de segurança mais sofisticado aqui ali, mas não, mas é fácil, é moleza de você alcançar em cima. Você não precisa de nenhuma produção filmográfica normal para ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então isso não pode ter nenhum tipo de apelo específico ao público, porque a não ser que a temática seja essa, mas normalmente não é. Então as únicas explicações que restam é essa, de você ser deliberado, tentar jogar isso, quer seja para você chocar, para você, sambar na cara da família brasileira, quer seja para você tentar atrair normalizar esse tipo de produção, ou pode ser simplesmente uma afetação interna que o produtor tem, que ele quer jogar aquilo de qualquer forma, e sabe-se lá por quê, considerando que o pessoal do meio artístico, eu digo isso de experiência própria, tem muitos problemas, não é brincadeira. Mas a questão é pra quê? Pra quê? Eu não aguento mais essa porcaria, bicho. Eu queria que tivesse... Tudo bem, tem aquelas advertências lá, cenas de aquilo que geralmente nos streamers são terrivelmente mal feitos. Aliás, cabe esse parêntese aqui, né? Tudo nesse sentido é porcamente mal feito nos streams. Desde as sinopses, que geralmente são péssimas, até a categorização. Tanto você vai ver lá, dizendo, as cenas de violência em filme que não tem absolutamente nada, e como frequentemente aparecem coisas escancaradas assim, sem ter aviso nenhum, com classificações etárias completamente erradas. Então, nesse sentido, já é um desastre, é incompetência mesmo. Mas fica essa questão. Bicho, pra quê? Eu tô de saco cheio dessa porcaria. Aí já nem é mais a questão de você ter criança, não. Eu acho que já gerou uma certa pobreza de concepção, de função narrativa, de você interromper uma história, às vezes, que tem uma penca de coisa para ser desenvolvida, e você perde tempo com uma bobagem, às vezes, que não tem nenhum sentido ali. Em alguns poucos casos chega a ter um exemplo, por exemplo, é The Boys. The Boys tem algumas dessas sequências que fazem um certo sentido dentro da narrativa. A maioria não faz, mas tem algumas que fazem. Mas você pega, por exemplo, lá essas produções do HBO mesmo. O HBO é campeão fez esse tipo de porcaria, né? Ou você pega o próprio Game of Thrones. Essas cenas lá, pra quê? Pra mostrar, nossa, como essa série é pra adultos? Não é porcaria nenhuma. A gente sabe muito bem que esse tipo de produção atrai muito mais adolescente que adulto. A mim passa a mensagem contrária. Em vez de passar a coisa de uma coisa mais séria para adulto, fica passando a ideia de que é uma coisa assim para ficar tentando atrair adolescente, sabe? Que, olha só, vem ver isso aqui, porque você entra no mundo adulto se aproximando desse tipo de temática. Tipo aquela palhaçada do moleque que fuma para provar que é adulto, sabe? Então fica parecendo um pouco essa ideia também, sabe? Tentando atrair um público mais jovem com essa simulação de ser uma coisa proibida para menores. Teve um tempo que teve lançando um perfume absinto, né? Uma referência bíblica. E tinha assim um slogan, proibido para menores. Não tinha nada a ver, mas é exatamente... Aí, quando você diz uma coisa dessa, é exatamente para atrair um público mais jovem, em grande parte de menor mesmo. Então fica essa sensação de você querer escandalizar à toa, e isso, para mim, depõe muito contra a produção. E, infelizmente, está massificado, está cheio disso, em toda parte por aí. E o fato é que eu tenho mais paciência, porque eu estou de saco cheio. Então, assim, não aguento mais sexo na TV desnecessário. Não é cumprindo uma função narrativa dentro de uma produção que realmente é erótica. Então você tem essa dimensão clara.
ou até te dê uma dimensão pornográfica, mas que tem um certo conteúdo. Não, é aleatório, é do nada, é feito de forma totalmente gratuita, sem a menor necessidade, com a intenção de talvez chocar um público que já não está mais nem aí, já está totalmente dessensibilizado para essas palhaçadas, quer seja para pagar de uma maturidade completamente inconsequente, uma maturidade com mentalidade adolescente, quer seja, sabe-se lá para quê, com um tipo de função de engenharia social que também não faz muito sentido. Mas eu não vou me alongar muito, é só jogar essa provocação aqui para uma coisa que eu preciso desenvolver mais tarde. Eu vou deixar 2 links para textos aqui na descrição, que eu acho que são textos importantes, que mereciam até um vídeo mais específico. E eu sou o Marcos Valério XR, no dia 21 de dezembro de 2022. Obrigado por sua atenção. Sexo e karatê, eu não quero mais ver uísque sem gelo e eu voltei pra TV. Telefonei, falei com você, tá passando na Globo, sexo e karatê. Já tô de saco cheio de você. Sexo e karatê, 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 yeah.